E aí pessoal, do nono ano, tudo bem? Vim aqui para explicar um pouquinho para vocês, de forma bem rápida, sobre a chamada Guerra Fria, tá? Então o que foi essa guerra? Nós estudamos que após a Segunda Guerra Mundial, duas nações se tornaram as principais potências do mundo. De um lado, a União Soviética, que era uma nação socialista, e do outro, os Estados Unidos, que é uma nação até hoje capitalista. E esses dois países, eles disputavam, naquele período, áreas de influência, disputavam o controle sobre outras nações, tá? Então, isso foi a chamada Guerra Fria. Foi a disputa por áreas de influência, por influência em outros países entre Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, tá? Então, cada nação queria que os outros países do mundo seguissem o seu modelo econômico, tá? E por que essa chamada Guerra Fria e não uma guerra quente? Porque não houve uma disputa militar entre os dois países, né? Isso quase aconteceu, mas não houve uma guerra direta entre os dois. Mas houveram várias outras características, como por exemplo, primeiro, nós tivemos a chamada corrida armamentista. O que foi isso? As duas nações estavam sempre produzindo mais armamentos, ou seja, quanto mais armas o país tivesse, mais poderoso ele seria. Então, uma das características dessa corrida foi a produção da bomba atômica. Então, cada vez mais os países produziam mais e mais bombas atômicas, ou seja, quanto mais armas, mais bombas atômicas o país tivesse, mais poderoso ele seria. A outra característica também foi a chamada corrida espacial. O que foi isso? Eles disputavam para saber qual seria a primeira nação a chegar à Lua, tá? E lógico, a nação que chegasse primeiro lá seria considerada a mais importante, a mais poderosa, tá? Quem começou vencendo essa corrida foi justamente a União Soviética, tá? Por quê? Eles, em 1957, construíram o primeiro satélite que saiu na órbita da Terra, né, foi para o espaço, que é chamado de Sputnik, tá? Eles também, em 1961, lançaram o primeiro homem ao espaço, chamado de Yuri Gagarin, tá? Só que os Estados Unidos, em 1969, eles conseguiram lançar a primeira nave até a Lua, tá? Foi a chamada Missão Apollo 11. E o primeiro homem a pisar realmente na Lua foi o Neil Armstrong e depois o Yuri Gagarin, que foi justamente o segundo. Outra característica também desse período da Guerra Fria foi a divisão da Alemanha, tá? A Alemanha, como foi um país perdedor também da Segunda Guerra Mundial, ele foi dividido em duas áreas de influência. De um lado, o país era dominado pela União Soviética, tá? Que é a chamada Alemanha Oriental, e do outro lado, a chamada Alemanha Ocidental, que era comandada pelas nações capitalistas, principalmente pelos Estados Unidos, mas também pela França e pela Inglaterra, tá? E aí, para dividir essas duas regiões, uma capitalista e outra socialista, foi criado o chamado Muro de Berlim, tá? Então, o muro, ele dividia o país e também a cidade de Berlim em duas áreas, uma capitalista e a outra socialista, tá? Na prova eu gravei um videozinho quando eu estive lá e aí vocês vão ver os dois lados do muro, que até hoje existe. De um lado capitalista, do outro lado socialista, ok? E aí, como que essa Guerra Fria terminou? Basicamente, na década de 80, a União Soviética, por estar disputando essa Guerra Fria, a situação econômica do país piorou muito, tá? E aí, pouco a pouco, eles tiveram que abrir a sua economia para o capitalismo e aí, então, o socialismo deixou de existir na União Soviética e os Estados Unidos continuou sendo a principal nação do mundo capitalista, ok? Abraço.